E tem gente que às vezes fala assim: "Ah, me bulinou, fez isso", mas você, em algum momento, você viu que aquela pessoa estava querendo isso. Falou bastante, né? A gente vê que sempre tem esses movimentos, chamado movimento woke, né? Por exemplo, você também falou daquele caso da ajudante do Danilo Gentili, né? Qual é o nome dela? A Juliana, né? Que também teve um processo de tentar imputar um crime, de certo modo, pro Danilo Gentili. Como que você fez essa análise e como que você vê também essa questão da Juliana? É uma questão também de posicionamento político? É para tentar surfar nessa onda de movimento negro? Como que você analisa isso aí, o Ricardo? Meu amigo, isso aqui também dá mais 8 horas. Sem exagero. Esse tema dá mais oito Eu horas também também. acho. Por quê? Porque a gente vai entrar numa outra seara de violência. Você não tem ideia de. Tem números. E aí, de novo, vem o binário. Quando você diz que existe o feminicídio, existe o masculinicídio. Só que quando você fala masculinicídio, as pessoas ficam pé da vida. Porque elas falam, não, mas isso não existe. Não, mas peraí. Se existem homens que matam mulheres simplesmente porque elas são mulheres, acreditam que elas são de posse delas, você não tem a ideia da quantidade de mulheres que fazem isso com homens também. Só que virou um tabu falar isso. E vou te falar, os números são extremamente parecidos. Porque esse problema, ele não escolhe, mais uma vez, homens, mulheres, brancos e negros, héteros e gays. Ele não escolhe. É um transtorno mental de posse. O narcisismo, ele não vai escolher se é homem ou mulher. O psicopata, ele não vai escolher se é homem ou mulher. O transtorno de personalidade não vai escolher se é homem ou mulher. A violência não vai escolher homem ou mulher. É que dá muito mais cartaz você falar de um gênero só. Ou melhor, de um sexo só. Gênero é humano. De um sexo só. Então, quando você entra nessa seara, você tem que dar um passo atrás e falar: existem pessoas violentas, existem pessoas assassinas, existem pessoas narcisistas, existem pessoas psicopatas. E elas matam realmente os seus parceiros, elas mutilam seus parceiros. Mas isso não é exclusivo de um sexo. Não é. Já começa daí, que é um papo muito doido. Quando você levanta os números Eu levantei esses números por causa do Alexandre Paiva, ele é um grande estudioso disso, dos direitos dos homens. Você pega lá o e-saúde, você pega onde tem todos os dados de homens que são mortos por mulheres, é extremamente igual. Às vezes até, depende do ano, morre mais homem do que mulher. Acredite se quiser. Só que as pessoas, essas ONGs, que não tem fonte nenhuma, elas jogam, elas vomitam números, e vomitam números. Ah, morre uma mulher a cada 27 segundos. Se você fizer isso da população do Brasil, sabe, mas uns absurdos, e as pessoas não param para pensar. Então, quando eu falo isso, o que acontece? O binário fala assim: ah, peraí, ele está definindo os homens, então ele é contra as mulheres, ele é contra as mulheres. Não! Eu estou falando da discussão. E aí, quando você joga uma situação dessa, de falar que ele foi, e para não perder aqui o nosso engajamento, eu fui Stu. Ah, eu fui Stu, o Mesquita lá me Stu em cima do palco lá. Gente, é você jogar. Sabe quem tá feliz da vida? O Stu pra dor. Porque se ele fala, pô, se isso aí foi um Stu, então eu tô bem na fita. Então eu tô nesse mesmo balaio, aquilo, no máximo, pode ter sido, sabe o quê? Uma importunação. Foi uma importunação. Ele fez. Agora, eu tô passando pano pro Mesquita? Não! Mas eu tô dando os nomes pelos nomes que elas são. Eu não posso jogar tudo num balaio só e falar tudo isso daqui é Stu. Não pode, não dá, não deve. E outra, aí a gente vai no outro lance que acho que o Ivan tem muito mais propriedade para falar do que eu. Gente, aquele é um programa humorístico, com humoristas, com pessoas com a liberdade de criar esquetes um em cima do outro. Esse era o normal. O normal ali era zoar. Eu fui zoado quando eu fui lá. Eu zoei com o Danilo Gentili. Eu zoei o Danilo Gentili quando eu fui lá. Eu zoei o Diguinho. Eu botei, inclusive, a Juliana para fazer um exemplo. Eu gritei com ela. Eu botei a Juliana no palco e gritei com ela. Então eu estava gritando com uma mulher negra? Não, eu estava fazendo uma piada. Eu estava fazendo uma sketch. Então, o programa já é assim. E o Mesquita é um palhaço. Ele também é um clown. Ele é um cara que sempre nunca se levou a sério. E nunca levou ninguém a sério. Então, peraí.
Então, qual é o ponto que eu estou trabalhando com humoristas? Qual é o ponto que eu estou trabalhando com humor, com sarcasmo, né? com o improviso? E qual é o ponto que agora eu não posso mais fazer? Ah, mas ele pegou. Cara, o cara de ponta cabeça com uma máscara. Você acha que ele ia escolher esse momento para assediar alguém? Você entendeu? Com uma máscara de ponta cabeça. Então, tem coisas que a gente tem que falar assim, gente, isso é extremamente incoerente. Porque aí aquela mulher que é abusada no vagão, que é importunada quando está indo pegar o seu ônibus, essa daí acaba sendo desacreditada. Aquela mulher que passa a mão dela, passa na bunda dela no centro da cidade, ou no elevador, ela é desacreditada por conta de uma situação dessa. Porque realmente existem mulheres que recebem um chaveco, lá indecoroso, tem aquele que chega na importunação, tem aquele que agride e tem aquele que estupra. Agora, colocar tudo isso no mesmo balaio é justamente desmerecer essas mulheres que, de fato, realmente, em situações que não tinham nada de humor, que não tinham nada de sarcasmo, que não eram pessoas humoristas, que não eram pessoas que estavam ali com o contexto do programa, como ela mesma tocou vários homens. Então, como é que a gente vai fazer? Então, de repente, em algum momento, depois de anos, e ainda mais, aí eu vou dizer, não, eu não curti. Você está entendendo? Então, a gente tem que botar a bola no chão e falar, peraí, vamos parar de abstrair. Vamos parar com essa loucura de que tudo é tudo, nada é nada. Vamos dar o nome das coisas que elas são. E não generalizar. Porque quando você generaliza demais, quando você expande demais o limite, aí você fala, tá, e o que realmente é? O que realmente foi de fato? Porque aquelas mulheres que precisam de uma proteção vão ficar em descrédito. É muito difícil a gente avaliar as coisas como é que elas são na verdade. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Porque tem gente que às vezes fala assim, ah, me bulinou, fez isso, mas você, em algum momento, você viu que aquela pessoa estava querendo isso. Ela queria chamar a atenção de alguma forma. Chamou. Aí alguém avançou um sinal em algum momento. Pronto. Aí aquele coitado lá vai ser apontado com um dedo imenso